Olá. Na aula passada a gente fez um casamento de impedância simples, usando um trecho de linha de transmissão e um componente discreto em série. Agora a gente vai trabalhar com componentes discretos, né, ou trechos de linha de transmissão não em série, mas em paralelo. Para fazer isso, primeiro nós precisamos conhecer a carta de admitância de Smith e não a carta de impedância, que até agora nós só trabalhamos com uma carta de impedância. A carta de admitância não é, pode ou não ser outra carta. Nós vamos trabalhar aqui usando a mesma carta de Smith e adaptando ela para uma carta de admitância, usando ela como uma carta de admitância, embora ela esteja sendo desenhada para a carta de impedância. Tá? De toda forma, a maior parte das cartas já está preparada para isso. A nossa, por exemplo, está preparada no momento que ela diz aqui nós estamos uma suscetância capacitiva. Tá? E aqui embaixo na carta a gente tem indicado que isso aqui também pode ser representado, tá? Uma suscetância indutiva, mais JB sobre Y0. E é isso que a gente vai tentar entender na aula de hoje. Eu sou o professor Sérgio Severo, do Instituto Federal Sul Rio Grandense, professor de ondas eletromagnéticas, do curso de Engenharia Elétrica, e essas são as aulas de ondas eletromagnéticas. Bom, vamos lá então. Vejam bem. A gente começa entendendo o seguinte, tá? Nós sabemos que na carta de Smith, em qualquer ponto da linha, a gente já sabe isso, tá? Em qualquer ponto da linha, a gente pode obter o coeficiente de reflexão. Tá? E, reciprocamente, nós podemos também, em qualquer ponto dessa linha, obter a impedância naquele ponto da linha. Então, se vocês têm uma linha de transmissão aqui, lá em algum momento ela tem uma carga, vocês podem, em qualquer ponto dela, se vocês conhecerem o coeficiente de reflexão, a impedância normalizada, a gente já sabe, vai ser 1 mais esse coeficiente de reflexão sobre 1 menos esse coeficiente de reflexão. E esse coeficiente de reflexão é o coeficiente de reflexão nesse mesmo ponto. E ele é também a impedância normalizada menos 1 sobre a impedância normalizada mais 1. Tá? Pois bem. A gente sabe que a impedância normalizada é a impedância vista nesse ponto da linha, tá, sobre a impedância característica dela. Então, isso aqui é uma linha com impedância característica Z0. Tá? Então, vamos definir agora uma admitância normalizada. Essa admitância normalizada vai ser dada por um y pequeno, por definição, vai ser a impedância, a admitância vista naquele ponto da linha sobre a admitância característica da linha. E a admitância característica da linha é exatamente o inverso da impedância característica da linha. Tá? Então, isso aqui é a nossa admitância característica. Pois bem. Ora, se a impedância normalizada é isso aqui, tá? Nós podemos escrever que a impedância normalizada vai ser, sendo Z sobre Z0, tá? Desta equação aqui a gente tira que Z0 é 1 sobre Y0, tá? E Y0, tá? E Y é Y sobre Y normalizado. Tá? Então, isso aqui é Z
sobre Z0. Mais Z é 1 sobre a admitância. E Z0 é daqui, né? 1 sobre a admitância característica. Isso aqui resulta que nós temos que a impedância normalizada é Y0, a admitância característica, sobre Y, a admitância vista nesse ponto da linha aqui. Então aqui nós temos um Y visto para cá, tá? No mesmo ponto dessa linha aqui. Tá? Ora, obviamente, se Y é isso aqui, nós podemos escrever que a impedância normalizada é igual a 1 sobre a admitância normalizada, o que é bastante óbvio, né? Não podia ser outra coisa diferente. Se assim é, gente, isso vai resultar em 1 sobre a admitância normalizada é 1 mais gama sobre 1 menos gama. Notem que 1 mais gama e 1 menos gama, gama é exatamente o mesmo coeficiente de reflexão. Tá? E gama vai ser igual a Z menos 1, mais Z é 1 sobre Y. Então, 1 sobre Y normalizado menos 1, que se a gente dizer é 1 sobre Y normalizado, sobre 1 sobre Y normalizado mais 1. Multiplicamos por Y em cima e embaixo, a gente resulta que isso aqui é 1 menos Y sobre 1 mais Y normalizado. Então, esse é o nosso coeficiente de reflexão, dado agora em função da admitância. Ora, se eu multiplicar por menos 1 dos dois lados aqui, eu encontro que menos gama é igual a y menos 1 sobre y mais 1. Olha só. Mas gama é z menos 1 sobre z mais 1. Então essas duas equações são absolutamente equivalentes. A única diferença é que o coeficiente de reflexão agora tem um negativo na frente, ou seja, como ele é um número complexo em módulo e fase, né, menos 1 é 180 graus na carta, né, ou 180 graus para o outro lado, né, porque é negativo. Então, isso diz para nós que gama θ mais ou menos 180 graus vai ser igual a y menos 1 sobre y mais 1. Então, se nós tomarmos o coeficiente de reflexão que foi obtido através da impedância, gente, então vamos chamar isso aqui de gama z, tá? Ele vai ser z menos 1 sobre z mais 1. Tá? E o gama obtido através da admitância, ele vai ser y menos 1 sobre y mais 1. O coeficiente de reflexão da admitância, então, vai ser o coeficiente de reflexão da impedância, gama z, θz mais ou menos 180 graus. Então, a gente consegue transformar um coeficiente, uma impedância, numa admitância, simplesmente fazendo com que, buscando o coeficiente de reflexão na ponta oposta, o mesmo módulo, tá? Mas com um ângulo acrescido de 180 graus. Então vamos fazer isso aqui na nossa carta de Smith.
Vamos pegar uma impedância qualquer. Sei lá, vou pegar uma aqui, 0,5, parte real. E vamos botar 0,4, parte imaginária. Então aqui é 0,5, Z pequeno, né? Mais J 0,4. Isso aqui é uma impedância Z. Qual é a admitância equivalente? Vocês poderiam simplesmente fazer a conta, né? Para conseguir descobrir a admitância, o que vocês podiam fazer era assim, Y normalizado vai ser 1 sobre 0,5 mais J 0,4. Vocês têm uma calculadora complexa, dá para fazer isso. Mas na carta de Smith tem um jeito bastante mais simples e direto de se fazer isso. Vocês pegam uma régua, botam a régua exatamente em cima da impedância que vocês escolheram e em cima do centro da carta de Smith. E aí vocês traçam uma reta. E aí vocês pegam o compasso e marcam com o compasso, vou pegar aqui, a distância deste ponto, do ponto da carga, até o centro da carta. E do centro da carta, que seria como se traçasse um círculo, né? Até a carga. Até a mesma distância. Por quê? Porque o módulo se conserva. O que varia quando eu transformo uma impedância numa admitância, tá? Usando a mesma carta de Smith, é a fase, que muda 180 graus. Então agora, gente, nesse ponto aqui, que a gente pode ler ele na carta muito bem, tá? Ele fica mais ou menos em parte real dele exatamente 1,2, ou seja, y é igual a 1,2, tá? E a parte imaginária dele, negativa, eu não estou mostrando para vocês aqui, vou mostrar aqui, y igual a 1,2, porque olha só, está aqui nosso y, parte real dele, e a parte imaginária, tá? Conhecida como suscetância indutiva, menos JB, é menos, tá? Entre 0,9 e 1, 0,95, está mais ou menos, menos 0,95, J 0,95. Tá? Então, essa aqui é a nossa admitância, que vai ser resultado exatamente disso aqui. Tá? 1,2 menos J 0,95. Exatamente não, vai ser um pouquinho parecido. Vai ser bastante parecido, muito próximo do valor. Então agora, nós estamos agora não na carta de impedância, nós estamos agora numa carta de admitância. E nós podemos fazer todo o casamento de impedância, considerando o casamento de admitâncias agora, somando coisas que antes nós não podíamos somar. Agora nós podemos somar coisas em paralelo. Tá? Então, por exemplo, se vocês têm vou botar um papel aqui que é melhor. Vocês têm um circuitinho aqui. Tem uma carga lá. Digamos que seja exatamente essa carga nossa aqui. E que tinha valor já normalizado, né? 0,5, não esqueçam disso, mais J 0,4, né? Essa carga aí não, já está normalizada, para desnormalizar tem que multiplicar por 50. Tá? E vocês transformaram essa carga
numa admitância y, isso aqui é z, né? Uma admitância y igual a 1,2 menos j 0,95. E agora vocês gostariam, por exemplo, de fazer um casamento de impedância, tá? Começando a acrescentar um trecho de linha em paralelo, um trecho de linha em série. Tá? Trecho de linha em série, tá? Vocês acrescentariam esse trecho de linha em série aqui. Por que nós acrescentaríamos esse trecho de linha em série? Porque a gente quer se deslocar em direção ao gerador, tá? A gente quer se deslocar em direção ao gerador, mas a gente, para chegar agora nesse círculo, que antes tinha a admitância unitária, a impedância unitária, e agora tem a admitância unitária. Isso é bastante fácil. Vocês vêm aqui, pegam o compasso e seguem em direção ao gerador. Ah, professor, não muda? Não, não muda. O que mudou foi só gama. O caminhamento da linha, o E na J, como a gente mudou o gama agora, mudou 180 graus o sinal dele, tá? A direção ainda continua a mesma. Para nós nos deslocarmos em direção ao gerador, a gente tem que vir para cá, porque ainda continua. Ninguém mudou aqui, né? Ah, é comprimento de onda em direção ao gerador, independente se vocês estão se deslocando com admitância ou impedância. Tá? Só que agora vocês têm que partir do ponto da admitância que vocês estão. O que vai mudar é só o coeficiente de reflexão. Pronto, eu me desloquei até ali, né? Com um pequeno arco, um círculo de VSWR constante, um círculo de ROI constante. Tá? E nesse ponto, o valor que eu encontro é... Vamos lá de novo, vamos identificar o valor. Tá? Parte real igual a 1, né? 1,0, que é esse aqui. Parte imaginária, isso aqui é y, tá? Y, vamos chamar de y2. Parte imaginária menos j 0,9. Bom, agora de novo, nós vamos só seguir por esse caminho aqui, nessa direção, para encontrar o centro da carta de Smith. Porque mesmo numa carta de admitância, o centro da carta de Smith também vai estar casado. E esse caminho nós vamos fazer o quê? Somando. E essa é a grande malandragem aqui, né? Nós vamos somar, por quê? Porque nós estamos numa carta de admitância. Então, coisas em paralelo, deixa eu botar aqui assim, né? Nós vamos somar, nós andamos aqui, esse pequeno trecho, tá? E nós vamos somar agora o quê? Nós vamos ter que acrescentar uma suscetância capacitiva. Tá? Então nós vamos acrescentar agora, não um indutor, como nós fizemos outra vez, mas nós vamos acrescentar um capacitor em paralelo. Então a gente vai acrescentar aqui um mais JB, que é, na verdade, um capacitor aqui em paralelo. É isso que nós vamos colocar. Aqui. Nós vamos colocar esse capacitor mais JB aqui. Qual é o valor da suscetância capacitiva dele? Tá? E por que nós vamos acrescentar isso aqui? Né? Porque nesse ponto aqui, a gente chegou em 1 menos J,09. Aí se eu acrescento 1, nós chegamos nesse ponto em y igual a 1 menos J,0. Eu acrescento uma suscetância JB igual a J vezes mais 0,9. Tá? J vezes, tá? Aqui tem isso aqui, é J 0,9. Tá? Se eu acrescento isso aqui, o que acontece? Isso aqui simplifica e a minha
a admitância vai ser igual a 1. E eu vou estar com a linha casada. Tá? O trecho de linha de transmissão que eu acrescentei é bem curtinho. Vocês vão ver já por que ele é curtinho. Vamos só fazer. Mas o trabalho continua sendo sempre o mesmo. O trecho de linha de transmissão aqui não está definido ainda. Nós temos que definir qual é o valor de lambda aqui. Nós ainda não sabemos o valor de lambda. E esse valor de lambda a gente consegue simplesmente estendendo essa nossa linha aqui até a borda da carta. E estendendo esta linha aqui que vai passar exatamente no ponto até a borda da carta, exatamente no ponto que a gente se encontrava. Tá? Então, se vocês contarem comprimentos de onda em direção ao gerador, que é sempre o que está na borda da nossa carta aqui. Tá? Aqui nós temos um valor de 0,32, 322, 324, 326, 0,326, 326, 330, 332, 34, 36, 38, 340, 0,341. 0,341. Esses são os lambdas aqui. Então a gente faz 0,341. Tá? 1 menos 6 dá 5. 3 menos 2 dá 1. E aqui dá 0. Então nós temos 0,015 lambdas de comprimento de onda. Tá? Então, esse trecho agora a gente sabe que tem lambda igual a 0,015. A admitância aqui é 1, o que significa, né, que a gente sabe que a Y0, vamos dizer que nós estamos calculando para 50 ohms, tá? Então seria 1 sobre 50, que é igual a 0,02, tá? Isso aqui é Y0. Tá? Então a admitância aqui vai ser Y igual a 0,02. Ou Z igual a 50 ohms. Z maior agora aqui, né? Porque nós estamos no centro da carta. Tá? Sem problema nenhum. O casamento está feito, o circuito está aqui. Tá? E vamos ver agora, gente, se a gente consegue ver se isso aqui fecha com o nosso programinha. Tá? Vamos pegar o programa agora. E vamos ver se vai fechar. Bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer é, para entrar no programa, como eu comecei com a impedância já normalizada de 0,5 mais J 0,4, né, eu vou ter que multiplicar por 50, porque no meu programa eu não entro com impedância normalizada, só ando com impedância desnormalizada. Então aí a gente tem que pegar o 0,5 vezes 50, por enquanto dá 25. E dá 20. A parte reativa. Negativa ou positiva? Positivo. 20. Pronto. Está lá nosso ponto. O ponto se encontra exatamente, vai aqui, exatamente não, mas é praticamente no mesmo lugar que ele se encontrava. Tá? E agora, e notem, ó, a admitância é 1,2 menos J 0,98. Eu acrescentei aqui uma admitância de 1,2 menos J 0,095. Tá? Então, não tá exato, mas está bem parecido. Simplesmente fazendo o quê? Transpondo, atravessando para cá, pegando o mesmo comprimento daqui e jogando o mesmo comprimento para lá. Tá? Como sempre, a carta de Smith não é exatamente precisa, tá? Mas funciona bem. E a minha impedância é 0,5 mais J 0,4, que é exatamente o que eu botei ali. Tá? A gente calculou. Exato.
Bom, vamos botar. A frequência eu não determinei, tá? Não há problema nenhum, mas vamos botar uma frequência qualquer aqui para nós definir. Vamos botar 1 GHz, tá? Para nós poder calcular, para que a gente possa calcular o valor da capacitância, senão vai aparecer um valor estranho para a capacitância, mas podia ser qualquer outra frequência. Notem, o casamento de impedância é independente da frequência que você trabalha. Tá? Quer dizer, não é independente porque o comprimento da linha vai ser diferente, mas se você está fazendo a coisa só, tudo normalizado, o comprimento da linha é dado em lambdas. Tá? E as reatâncias são reatâncias e capacitâncias que vão ser calculadas posteriormente de acordo com a frequência que vocês estão trabalhando. Tá? Pois muito bem. Então, agora a gente vai o quê? Acrescentar aquele pequeno trecho de linha de transmissão para trazer a nossa admitância lá. Mas como é que ela vai trazer, professor? O senhor não disse que ela estava nesse lado aqui? Pois é, para isso que o nosso programa tem esse botão aqui, chamado ZY. Tá? Esse é o botão que transforma a nossa carta numa carta de impedância e numa carta de admitância. Olha só o que acontece quando eu aperto o botão. O ponto salta exatamente para o outro lado. Tá? Salta para o outro lado e o valor que aparece aqui agora não é mais em impedância. O valor que aparece aqui é em admitância. Tá? Mas notem que o valor em admitância, mas o coeficiente de reflexão continua sendo o mesmo. Tá? O coeficiente de reflexão sempre é considerado o coeficiente de reflexão em impedância. Mas o valor não, o valor é em admitância. Então lembrem que o coeficiente de reflexão, tá, não muda. Tá? Mas por quê? Porque isso aqui não é. O coeficiente de reflexão não mudou. Tá? A gente que assumiu que ele era negativo agora porque a nossa carta era de admitância. Nós viramos. O que muda é a carta. Tá? Então o que a gente faz é virar a carta. Tá? Virar ela, na verdade, nesse sentido aqui. Assim. Ótimo. Passamos para a admitância e agora a gente pode fazer o casamento. Mas primeiro passem para a admitância. Então vamos lá, agora que a gente tem que colocar um comprimento bem curtinho, ó, já foi, tá? É curtinho demais, né? Então a gente bota aqui o valor dele, botar aqui 0,0, sei lá, 2, né? E aí talvez a gente consiga acertar um ponto aqui com uma certa precisão. Ok. Podemos botar aqui 0,015. Agora a gente consegue tornar mais. O que eu vou procurar? Tá? Eu vou procurar que a impedância de entrada na linha de transmissão seja o mais próximo possível aqui do 1. Tá? Opa, chegou a ficar em 1. Olha aí. Ups. Ó, perfeito. 1 menos 0,9055. Qual foi o? 1 menos 0,9. Tá? Ótimo. Estamos sobre o nosso círculo, né? Onde a parte resistiva é igual já ao valor da impedância característica, ou no caso aqui da admitância característica. Tá? Normalizado. Então, vocês notem que apareceu um trechinho de linha de transmissão bem pequenininho aqui. E agora o que nós vamos colocar? Um componente em paralelo. Tá? Um componente reativo em paralelo. Então aqui está a série, e aqui está a série, e aqui está YP, nosso componente em paralelo. Esse componente em paralelo, tá? A gente disse que ele seria um capacitor. Tá? Será que ele é um capacitor? Ele é um capacitor e o valor dele é positivo, que é acrescentado. Então nós temos que subir aqui na nossa escala, tá? E torcer para tudo dar certo, para ele ir para o lado certo. Subindo na escala ele foi para o lado certo. 0,81 e bingo. Coeficiente de reflexão em YP, tá? 0,000402, ângulo de menos 90 graus. Ah, mas que ângulo de 90 graus é esse, professor? Cara, nós estamos no centro da carta. O ângulo não interessa. O módulo é que interessa. Tá? E o módulo do coeficiente de reflexão já é praticamente zero.
0,00402. Não precisa nem mexer muito. E realmente é um componente capacitivo, em paralelo, de 2,908 picofarad para a frequência de 1 GHz. Tá? Então, quando eu pedir para vocês fazerem um exercício usando, e eu não informar a frequência, vocês coloquem uma frequência qualquer para ver se a coisa funciona. Tá? Mas vocês respondam em termos de comprimentos de onda, tá? E respondam em termos de valor de reatância. Tá? Na verdade, de suscetância. Tá? Pronto. Está casada a nossa impedância, e a nossa impedância foi casada com esse capacitor aqui. Se vocês fizerem isso aqui, engraçado, casa também, né? Não tem problema nenhum, não muda nada, porque não tem que mudar, só muda os coeficientes de reflexão, as impedâncias que vocês têm. Só que assim seria difícil, porque você não tem que caminho vai seguir, né? Você tem que se antecipar aqui, trazer. Não funciona. Funciona! Você pode traçar esse círculo aqui e fazer exatamente o que se faz. Ou seja, você pode usar uma carta de admitância, que é essa carta refletida assim, ó, espelhada. Tá? Você pode usar essa carta de admitância, não tem problema nenhum, funcionaria também. Tá? Mas eu, sinceramente, prefiro sempre trabalhar com a carta de admitância dessa maneira. Tá? Ou seja, usar a própria carta de impedância como admitância, até porque é só um procedimento simples de atravessar de um lado até outro na carta de Smith, ou seja, atravessar 180 graus e trazer desse ponto para esse ponto. Tá? Pois muito bem, de novo as mesmas recomendações, peguem o programa, tá? Peguem o programa de vocês, tá? Eu estou aqui com um problema. Peguem o programa, peguem a carta de Smith que vocês mandaram imprimir e refaçam todo o trabalho, tá? Todo o trabalho que eu fiz aqui, passo a passo, pode fazer com esses valores, depois comecem a brincar. Então esse é o nosso segundo casamento de impedância agora, que a gente trabalhou um trecho de linha de transmissão e um componente em paralelo, tá? Uma admitância, tá? Transformando a nossa carta de Smith numa carta de admitância. Até a próxima aula, tá? Onde provavelmente nós vamos tratar agora de misturar as coisas, né? Como nós podemos trabalhar com componentes de série e componentes em paralelo. Tá? E aí na aula seguinte a gente vai tentar trabalhar com outra coisa em paralelo que é bastante importante. E aí vai encerrar o nosso estudo de carta de Smith, pelo menos nesses casamentos de impedância bastante simples, tá? Que é o bendito stub, que é essa coisa que nós temos aqui no nosso aplicativozinho, tá? Que nós ainda não usamos, que é o tal do stub. Tá? Em português stub, em inglês stub, tá? E que é bastante útil para nós. Tá? Bom trabalho, bom estudo, até a próxima aula.